Sabe aquela sensação esquisita, bem do nosso tempo? Aquela mistura de saudade de algo que nem era tão bom assim, um cansaço inexplicável e até uma sensação de estar meio preso na nossa vida digital? Pois é. Por que será que ter acesso a literalmente tudo, o tempo todo, acaba deixando a gente com um sentimento de vazio? É isso que a gente vai investigar hoje. E para entender essa confusão, a gente traçou um plano de ataque. Primeiro, vamos dar nome aos bois, identificar os sintomas. Depois, vamos buscar umas ferramentas um pouco mais filosóficas para fazer um diagnóstico preciso. E aí, com tudo na mão, a gente aplica esse diagnóstico em cada uma dessas queixas para, no final, chegar a uma conclusão só. Então, vamos começar pelo começo, os sintomas. Existem 3 sentimentos que, olha, são muito comuns na nossa relação com a tecnologia. São coisas que muita gente sente, mas que é até difícil de explicar com palavras, sabe? E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, a questão que vai guiar toda a nossa análise. Por que o universo de escolhas, que não acaba mais, que em tese deveria ser a coisa mais libertadora do mundo, na prática parece tão vazio, tão opressor? É esse paradoxo que está bem no coração da nossa experiência online. O primeiro sintoma é curioso, para dizer um mínimo. É uma nostalgia da dificuldade. Quem diria que a gente ia sentir falta do ritual de ir até a locadora, de ter que rebobinar a fita, ou de ser obrigado a ouvir um álbum inteiro só porque era o único CD que estava no carro? Parece uma loucura, mas essa saudade diz muito sobre o que a gente está buscando. O segundo sintoma é o cansaço, a exaustão. É aquela cena clássica. A gente abre a Netflix, tem um oceano de opções e depois de rodar o catálogo por 10, 15 minutos, a gente desliga tudo e não assiste nada. A abundância que deveria divertir, na verdade, só esgota a nossa energia. E o terceiro sintoma, que talvez seja o mais pesado de todos, a sensação de aprisionamento. O celular na mão, o dedo rolando o feed sem parar. Parece que a gente entrou num looping, numa prisão da qual a gente não consegue sair, mesmo querendo muito. Beleza. Com os sintomas na mesa, chegou a hora do diagnóstico. Mas olha, para entender de verdade esses sentimentos, não adianta só falar de vício em tecnologia ou de psicologia barata. A gente precisa ir um pouco mais fundo, pegar umas ferramentas emprestadas lá da filosofia. E a nossa primeira ferramenta é esse conceito aqui, o geral. Pensa no geral como se fosse a cola que une as peças, a estrutura que dá sentido. É a melodia que faz um monte de notas soltas virarem música. No fundo, é a fome por esse geral, por esse sentido que move a gente. Agora, essa metáfora aqui é simplesmente genial. De um lado, a gente tem os proteinoides, imagina uma sopa de letrinhas. Os elementos estão todos ali, mas é só um caos, não formam palavra nenhuma. Do outro lado, as proteínas. São as mesmas letras, mas organizadas por um geral, por uma lógica, formando uma linguagem com vida e significado. O problema? Nossa vida digital vive nos oferecendo um prato fundo de proteinoides. E isso leva a gente para 2 doenças que explicam o nosso conflito. A primeira é a catalita. É a nossa fome interna por sentido, por proteínas. É uma busca desesperada que, sem um norte, vira só ação cega, um corre-corre sem fim. A segunda é a acatolia, que é a doença do mundo ao nosso redor. Um mundo que se recusa a oferecer sentido e só nos dá fatos soltos, os proteinoides. É a nossa fome contra um mundo que não tem o alimento que a gente precisa. Ok, agora a mágica começa. Vamos pegar essas ferramentas e aplicar no nosso primeiro sintoma. Por que raios a gente sente falta das fitas VHS? A resposta não está no plástico da fita, claro. A escassez nos obrigava a criar um ritual. A gente tinha que pensar, escolher um filme. A gente investia tempo e dinheiro nisso. E esse investimento criava um compromisso. A gente se sentia quase na obrigação de assistir e de gostar, de encontrar um sentido naquilo. E isso transformava um simples filme num evento, numa proteína cheia de significado. E essa comparação aqui deixa tudo cristalino. Um álbum de música é uma proteína. Ele tem um geral criado pelo artista, uma ordem, uma narrativa. Já uma playlist feita por um algoritmo é um proteinoide puro. É só uma coleção de músicas soltas, sem contexto, um fluxo caótico que não exige nada da gente, a não ser o consumo passivo. Certo, vamos para o segundo sintoma, o cansaço diante do infinito. Por que o catálogo da Netflix esgota a nossa energia? A resposta, como já dá para imaginar, está na nossa catalita. Essa frase é o diagnóstico na veia.
Nossas listas de ver mais tarde são exatamente isso. A gente acumula possibilidades, acumula proteinoides, na esperança de que essa montanha de coisas, por si só, crie algum sentido. Como se ter acesso a tudo fosse a mesma coisa que se tornar algo. Para entender esse cansaço, vamos analisar o gesto mais banal de todos. Rolar a tela, o scrolling. O que ele é na sua forma mais pura? Ele é ação, simples assim. Mas não é qualquer ação. É uma ação cega, porque ela não tem um objetivo, não tem um fim. O único propósito de procurar mais é continuar procurando. E aqui a gente chega no ponto. Rolar a tela é o verbo puro da catolita. É uma ação cega e sem significado que não constrói absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela nos despedaça, drena nossa atenção e nossa energia num ciclo que não leva a lugar nenhum. E essa ação cega nos leva direto para o nosso último e mais intenso sintoma, a sensação de aprisionamento. Porque o feed infinito parece uma armadilha sem saída. Olha, essa definição é assustadoramente perfeita. O feed infinito é exatamente isso. É uma festa, uma distração que nunca, nunca acaba. E é justamente por não ter fim que ela revela seu lado sombrio. Ela se torna um castigo. Bom, chegou o momento de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e chegar a um diagnóstico final, unificado para a nossa condição digital. E este resumo amarra tudo. A nostalgia é saudade de um mundo que nos forçava a criar proteínas. O tédio é o resultado da nossa catolita, que nos faz acumular proteinoides numa ação cega e cansativa. E o sentimento de aprisionamento é o conflito final. Nossa alma com fome de sentido, catolita, presa num sistema que só entrega a quantidade infinita à catolia. E a gente termina com uma pergunta que, na verdade, é um desafio. A questão não é demonizar a tecnologia, é entender o jogo. No mundo desenhado para nos afogar em proteinoides, a tarefa de construir sentido, de criar as nossas próprias proteínas, cai toda no nosso colo. E aí, como é que a gente faz isso? A resposta, eu garanto, provavelmente não está na próxima rolada de tela.